Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia. Eu cumprimento a todos meus amados irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho, deixa abaixo seu comentário, amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Antes de nós começarmos a escola bíblica dominical, eu quero desejar a todos um feliz 2021, cheio de alegrias, saúde e prosperidade, amém? Sabemos que esse ano de 2020 foi um ano muito difícil para todos nós, né? Ano de pandemia, né? E sabemos que o ano que vem será um ano melhor. Queridos, nós acabamos de estudar, né, o quarto trimestre, o livro de Jó, os livros poéticos. E agora nós vamos entrar num novo trimestre, né? Que nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Com o seguinte tema, fala o seguinte: o verdadeiro pentecostalismo, atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então nós vamos estudar a matéria pneumatologia. O que significa a palavra pneumatologia? Pneuma, espírito, vento, ar. E logia, estudo. Então eu vou colocar aí para os irmãos aí no rodapé a palavra, amém? E o significado da palavra. E também vou colocar aí para os irmãos a nova revista que nós vamos estudar, o primeiro trimestre de 2021. O comentarista desse trimestre é o pastor Ezequias Soares. Então, nós vamos abrir aqui no livro de Efésios 4 e 30. Abra sua Bíblia em Efésios 4 e 30. Você que tem a Bíblia em casa, vamos estudar a palavra de Deus, amém? Efésios 4 e 30. A carta de Paulo aos Efésios. Fala o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nós sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Nós sabemos que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? É uma só essência, um só Deus, né? Não existe três deuses, né? Existe um só Deus, né? E nós vemos aqui que o Espírito Santo, ele sente, né, tristeza, as emoções, né? O Espírito Santo também sente vontade. Vamos abrir aqui a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Vamos estudar um pouquinho a Bíblia aqui, amém? 1 Coríntios capítulo 12. 12 e 11 fala o seguinte: mas é um só mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o Espírito Santo, ele sente vontade, né? Ele dá a cada um como quer, né? Queridos amados irmãos, e o Espírito Santo já começou no princípio do livro de Gênesis, né? Até Apocalipse, né? Nós vemos aqui em Gênesis 1, a pessoa Bíblia em Gênesis 1, verso 2 fala o seguinte: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. Então, aqui já o Espírito Santo, né, na criação. E nós lemos aqui no mesmo capítulo, verso 26, fala o seguinte: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, aqui já é a presença da Trindade, né? A formação do ser humano. Queridos, então, nós vemos que o Espírito Santo, né? Ele, né, é uma pessoa, né? E nós vemos aqui que em São João capítulo 14, abre sua Bíblia, João 14, verso 26, fala o seguinte:
Mas aquele Consolador, Espírito Santo, quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas essas coisas e vos lembrar de tudo que eu vos tenha dito. Então aqui o Espírito Consolador é o Espírito Santo, né? Então o Senhor, né, falou, eu vou até ao Pai, né? Mas eu vou enviar outro Consolador, né? Que é o Espírito Santo, né? Nós vemos aqui no estudo aqui do livro Pentecostal, fala o seguinte: o Consolador é identificado aqui como Espírito Santo. Então, para o crente no Novo Testamento, aspecto mais importante do Espírito não é sua grandeza, nem o seu poder, mas é a sua santidade. Então, queridos, tem aqui algumas coisas sobre o Espírito Santo. Está marcado aqui na minha Bíblia. Vou falar para os irmãos aqui um pouquinho do estudo sobre o Espírito Santo. Aqui, queridos, então nós sabemos que nós estamos estudando a doutrina do Espírito Santo. Aqui em Atos capítulo 5, verso 3 e 4, fala o seguinte: disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e reteves parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio no teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Então, nós vemos aqui que Pedro, né, falando com Ananias e Safira, né, vendendo aquela propriedade, né, nós vemos que ele Pedro fala, não mentisse a si próprio, mas mentisse ao Espírito Santo, né, a Deus. Então, queridos, nós sabemos que o Espírito Santo, o Filho, o Pai, é um só essência, né, é o mesmo Deus, né. E nós vemos aqui a pessoa do Espírito Santo. Através da Bíblia, o Espírito Santo é revelado como uma pessoa, como a sua própria individualidade. Vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 3, versos 17 e 18. Abra sua Bíblia aí, 2 Coríntios. Segunda Coríntios capítulo 3. Segunda Coríntios capítulo 3, 17 e 18. Fala o seguinte: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, como descobertos, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, aqui está falando, significa espiritualmente a sua presença, o seu amor, a sua justiça, o seu poder, através da oração do Espírito Santo. Então, queridos, nós sabemos que a manifestação do Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? E nós vemos que não é só o Espírito Santo, né? O Filho também, né? Todos trabalham, né? Juntos, né? Uma só essência, né? Aqui fala, ele é uma pessoa divina, como o Pai e o Filho. O Espírito Santo não é mera influência ou poder. Nós sabemos que também o Espírito Santo tem os seus mesmos atributos, o mesmo atributo de Deus, né? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. O que é onisciente? Sabe de todas as coisas. O que é onipresente? Está em todos os lugares. O que é onipotente? Ele é todo poderoso. Então, o mesmo atributo de Deus é o mesmo atributo do Espírito Santo. Então, queridos, nós vemos aqui que ele pensa, ele sente, né? Igual eu falei para os irmãos, né? Ele tem vontade, né? Eles dão os dons, né? Conforme, né? Cada um merece, né? Nós vemos aqui a obra do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, para a expansão do Espírito Santo, o Espírito Santo do Antigo Testamento. A revelação do Espírito, então, queridos, nós vemos que o Espírito Santo, né? Ele é uma pessoa, né? Nós vemos aqui a Trindade, né? Não é só a terceira pessoa, né?
é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então nós lemos lá Mateus Mateus 28, verso 19, fala o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Então, nós vemos aqui que é a Trindade, né? Os três só em uma só essência, uma unidade, né? Há um só Deus, né? Não há três deuses, né? Aqui no estudo bíblico fala: ide ensinar e ensinando. Essas palavras constituem a grande comissão de Cristo a todos os seus seguidores, em todas as gerações. Declara o alvo, a responsabilidade otorgada da tarefa missionária da igreja. Então, nós vemos aqui que o propósito, né, é o Espírito Santo, né? Então, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aqui aparece a Trindade, né? Então, queridos, nós sabemos que é o mesmo Deus, né? Quando nós aceitamos a Jesus, né? E nós recebemos, né? E nós arrependemos nossos pecados, né? E temos um novo nascimento. Então, o Espírito Santo, né? Está na nossa vida, que é o Espírito de Deus, né? E nós sabemos que o Espírito Santo, né? Ele também é Deus, né? O Filho também é Deus, o Pai também é Deus, né? Então, queridos, tudo é uma só essência, né? Então, queridos, é só isso que eu tenho para falar para os irmãos, né? Eu só falei algumas coisas aqui, né? Principais da lição, amém? E estarei orando para todos vocês, amém? E espero que os irmãos gostem. Se você gostou, deixa aí seu joinha, amém? De apoio, amém? Para nos ajudar aí. Deus abençoe todos vocês. Estarei orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos na Tua presença nesta noite, Senhor. Senhor, que nós possamos cada vez mais e mais buscar a Tua presença. Sentir, Senhor, o Teu Espírito Santo na nossa vida. Sabemos, meu Deus, que, aleluias, o Senhor, Pai, está conosco, Pai. Aleluias. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está conosco, Pai. Há um só Deus, Pai, aleluias. Ó Deus, nos abençoa nesta noite, abençoa cada um, Pai. Abençoa este ano que está começando, Senhor. Dá vitória para os teus servos, meu Pai. Ó Deus, nos ajuda a vencer, Senhor, essa pandemia, meu Pai. Ó Deus amado, Deus querido, a tua palavra diz, meu Pai, tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, sabemos que nós estamos passando por momentos, Senhor, só o Senhor para nos socorrer, Pai. Mas o Senhor está conosco, Pai. Abençoa cada um, Pai, que está assistindo este vídeo, para que possa sentir a Tua presença, Senhor, o Teu poder, o Teu Espírito Santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.